para entender o significado da Rainha Elizabeth II, eu converso agora com Denilde Rosehacker, que é coordenadora do Núcleo de Estudos de Negócios das Américas da ESPM. Professora, muito obrigada por falar aqui com a gente, abrir uma brechinha aí na sua agenda. Eu já queria começar perguntando para a senhora sobre a importância, a relevância da Rainha Elizabeth, não só para o Reino Unido, mas para o mundo. O prazer é meu estar aqui com você, Lilian. Olha, tem uma forte característica aí de simbolismo, né? Uma rainha longeva que passou por vários momentos da história, além de ser bastante carismática, então ela teve um papel quase que ancorado aí de ser a figura do século XX e do século XXI. Então, acho que esse é um grande passo. E acompanhou diversas mudanças de governo em diversos países, acompanhou as próprias mudanças dentro da Europa e dos países que fazem parte do reino. Então tem aí um simbolismo muito forte. E tem uma monarquia que quase que a gente acompanha no dia a dia, né? Na mídia, cada membro da família real. Então ela construiu uma áurea que vai para além da política, quase que de uma celebridade. E por isso também toda a comoção e todo o impacto mundial sobre a morte dela. O que explica o fato da monarquia da Rainha Elizabeth II ter uma relevância maior para a população mundial, ter mais destaque na mídia em relação a outras monarquias que existem no mundo? Olha, acho que primeiro pelo papel da própria Grã-Bretanha, né, que foi um império. Então, ela não é só a rainha do Reino Unido, ela é a rainha da Austrália, da Nova Zelândia, dos países do Caribe, de outros países. Então essa posição faz com que ela tenha, de fato, uma presença internacional muito importante. E de outro lado, porque a forma como ela deu, o caráter que ela deu na posição em que ela estava, de ser não só a representante do Estado, a soberana do Estado, mas também ser uma espécie de a presença do Estado, né? Então, ao recepcionar todos os chefes de Estado, a fazer viagens internacionais para diferentes países, não aqueles só ligados ao seu próprio a sua própria reino, e ter dado, né, ela usado e ser capaz de usar todas as mídias, né, acho que esse é um ponto muito relevante, né, é uma rainha que ela desde da lógica de comunicação via TV, via rádio, depois a transformação para a internet, para as redes sociais, então ela está presente, então isso faz com que todos estejam conectados de alguma forma com a presença dela. Então acho que essas características marcam e distinguem ela de outros reis. A gente tem outras monarquias, mas não com toda essa dimensão e não com todo esse simbolismo que ela construiu em torno do seu reinado. E agora, quais são os desafios que agora o rei Charles, né, tem pela frente? A gente sabe que a rainha se distanciava de temas políticos e tal. Charles, como príncipe, já é mais ativo, já manda carta aí para os políticos. O que a gente pode esperar dele? Uma mudança de postura? Tem as implicações de ser, acho que tem um momento em que ele é o príncipe, né? E ele, de certa forma, tem uma posição institucional, da realeza, mas não tem a pressão de ser o soberano. Então, acho que tem aí um momento em que vai ter essa transição e da figura. Acho que a própria mãe dele mostra isso também, né? Ela dá uma jovem, a tímida, que de repente assume o papel e assume um dever cívico. Então, acho que isso pode ser que marque aí essa diferença. Mas se espera um perfil diferente, né? Ele não é tão carismático quanto a mãe. Ele teve um tempo muito longo, né, desse processo. Então ele passou a se envolver em diferentes frentes. Tem uma pauta muito importante
ele lidera, que é a questão das mudanças climáticas. Ele pode ser uma voz aí muito forte nessa discussão, não só do ponto de vista da Grã-Bretanha, do Reino Unido, mas também de toda a lógica da Commonwealth e do internacional também, né, de uma perspectiva global. E como ele vai lidar com um dilema, né? Hoje ele tem, e a monarquia no mundo tem esse dilema, né? Como lidar com a modernidade, né? Numa sociedade extremamente veloz, com uma transformação muito rápida das relações sociais, com uma estrutura extremamente pesada, tradicional, rígida. Ele já indicou que tomaria algumas decisões para ter uma corte mais enxuta, com uma perspectiva diferente. Então, isso é um ponto que acho que ele vai ressaltar e vai tentar trabalhar. Agora, do ponto de vista de posicionamento político, seria muito complicado um rei que se envolvesse demais nas questões do dia a dia, porque o papel dele institucional a expectativa sobre o papel dele institucional é outra. Mas acho que vai ser aí parte do que vai ser o aprendizado também, né? Como que você sai dessa figura de príncipe para de rei e como faz essa transição de forma a manter a áurea, porque no final, né, de toda a discussão ele quer manter o reinado e quer manter a monarquia, porque é também parte da história da sua família e o legado da mãe. Então, acho que isso vai pesar bastante para a posição dele. E de fato, uma situação em que ter o histórico de uma mãe que ficou tanto tempo e tão bem avaliada como rainha é um peso muito grande, né? Então, ter que fazer de forma a imprimir uma era diferente, né? que seja dele, mas ao mesmo tempo que mantém o legado da mãe e de toda a família, algo que vai ser um grande desafio para o rei Charles. E lembrando que ele é chefe de Estado e não chefe de governo, até por isso essa interferência tem que ser menor. E aí a gente está vendo aí o Reino Unido diante de uma situação financeira bastante complicada. Até que ponto isso pode pesar como dificuldade para o rei Charles se manter no poder, manter a monarquia com essa aura que você acabou de mencionar? Olha, se a proposta dele de fato ele conseguir implementar de enxugar um pouco a coroa, dar uma nova dimensão para alguns dos castelos, então ela até pode ser vista como positiva, porque seria uma forma de tirar o peso, né, do contribuinte, de manutenção da realeza. Que esse é um dos pontos também muito discutido em vários grupos, especialmente os grupos que são republicanos. Por que manter uma realeza? Né? O que a gente ganha com isso? Por que pagar para que porque eles são servidores públicos? Por que manter esse custo, né, para a sociedade? Por outro lado, se ele é bem sucedido na lógica de manutenção da monarquia, ele também ganha, porque o turismo todo em cima da monarquia é muito forte no Reino Unido, e isso seria também um ganho, até uma forma de construir a percepção de que tem algum recurso a mais, né? Que você tem, de fato, aí um benefício de ter a monarquia ainda como parte do reino. E do país. Agora, ele vai ter que lidar com as pressões, e acho que a grande pressão é para a nova primeira-ministra, né, que assume no momento em que o país perde a sua figura mais importante. E ela que vai ter aí o trabalho de ter que fazer as políticas, começou com um grande pacote na área de energia, mas ter que manter o país economicamente e internacionalmente em evidência é um grande peso para a primeira-ministra também. Então, acho que nesse momento pode ser que os dois tenham aí estabelecer uma aliança para conseguir superar esses problemas e, com isso, fortalecer tanto para o governo da primeira-ministra Liz Truss, quanto também para o novo reinado do rei Charles. Agora, professora, só para a gente encerrar, você mencionou há pouco esse protagonismo da agenda ambiental do rei Charles.
Até que ponto isso pode trazer impactos para nós brasileiros? Tem um impacto importante, né? Porque ele é um porta-voz pode ser que aqui ele traga uma pressão sobre o Brasil, né? Ele conhece bastante sobre a questão amazônica, sobre a biodiversidade, então são temas em que ele tem de fato uma presença e uma discussão, não só ele, os filhos também, tanto o próximo rei, né, o príncipe William, quanto o mais novo também tem uma presença muito forte nessas pautas. Então isso pode ganhar aí uma dimensão maior e ser mais um ator internacional que traga para o Brasil uma pressão que de alguma forma busca aí uma mudança na posição do governo brasileiro e de um comprometimento brasileiro com as pautas ambientais. Mas, por outro lado, o Reino Unido é muito aliado do Brasil, a gente tem um bom relacionamento, então, e a grande pressão para o Brasil vem da Europa, que está dentro da União Europeia, né, em função do acordo do Brasil, Mercosul-União Europeia. Então, eu acho que no caso do Reino Unido pode ser até uma forma do Brasil ter uma aproximação e demonstrar aí a sua agenda ambiental, mesmo com pressão, mesmo com esse tema entrando mais em evidência nas relações entre Brasil e Reino Unido. Professora Denilde Roushacker, muito obrigada por esse bate-papo extremamente esclarecedor para todos. Obrigada, viu? Eu que agradeço.